Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sou o Décio Barros, advogado criminalista e de direito de família. Hoje eu quero retomar com todos vocês um assunto já tratado anteriormente no meu canal. Se você não se inscreveu, inscreva-se para ver lá sobre psicopatia. Bem, houve algumas interações, algumas pessoas me fizeram algumas perguntas, né, dizendo que está falando sobre o assunto no TCC e tudo mais. Em primeiro lugar, eu fico muito contente pelo meu vídeo ter contribuído, né, com alguns alunos para fazer os seus trabalhos de conclusão. Quero mandar um abraço a todos vocês e bastante sucesso no trabalho de vocês, tá bom? Ok? Muito bem? Eu quero retomar o assunto psicopatia. O psicopata, quando pego, quando condenado, ele deve ir para a cadeia ou para a medida de segurança? Qual dos dois? Vamos entender por partes. Primeiro, vou recordar o que é psicopata. O que é psicopatia? Psicopatia é um transtorno antissocial da personalidade, onde, em virtude de, vamos chamar de anomalias no próprio cérebro da pessoa, essas anomalias fazem com que a pessoa seja desprovida de sentimentos superiores como amor, altruísmo, piedade, empatia. Ele não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, ele não consegue aprender com os próprios erros. É em cima disso que nós vamos trabalhar, certo? Ele não consegue aprender com os próprios erros. Ele é uma pessoa que pensa unicamente nos seus objetivos. O psicopata não possui nenhum tipo de arrependimento por aquilo que faz. Muitas vezes ele culpa a própria vítima. A culpa não é dele. A culpa é da vítima e não dele. Certo? Muito bem, muito bem. César Beccaria diz naquele livro, no livro dele, Dos Delitos e das Penas, lá naquele livro, ele diz de forma bastante clara: para que serve a pena? A pena serve para fazer com que o agente não incida novamente, não venha a delinquir novamente. Porém, para isso, ele precisa, primeiro, compreender o caráter ilícito de sua conduta. Isso o psicopata faz. Ele sabe que a conduta dele é negativa, sabe que a conduta dele é ilícita, antijurídica, ele sabe, porém não consegue autodeterminar-se, ou seja, ele não aprende com os erros. É aí que está o problema. Veja, a culpabilidade de uma pessoa está na sua capacidade de autodeterminar-se, ou seja, não voltar a delinquir. Certo? Muito bem. Eu retomo a pergunta: o psicopata vai para a cadeia ou vai para a medida de segurança? O que você acha? Para que uma pessoa possa ir para a cadeia, ser condenada e pagar uma pena, ela precisa ser capaz de refletir a respeito do erro e não cometer mais. O psicopata é capaz de fazer isso? Não. Certo? Muito bem. O artigo 26 do Código Penal, ele diz assim: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, veja, o psicopata não rompeu com a realidade, ele não é louco. Então, de novo, vou retomar a explicação do professor Guido Palombo. Imagina que aqui nós temos o dia, aqui nós temos a noite.
Nós temos o dia aqui e nós temos a noite aqui. Entre os dois existe um intervalo, existe uma área fronteiriça, que é o crepúsculo ou alvorada, quando o sol vai se pondo, não é mais dia, mas também ainda não é noite. Então, é nessa região que o psicopata está. Do lado do dia estão as pessoas normais, o lado da noite estão os loucos, aqueles que romperam completamente com a realidade. O psicopata rompeu com a realidade? Não, ele não rompeu com a realidade. Ele consegue ter inteligência, raciocínio, consegue ter uma perfeita percepção da realidade, certo? Mas é nessa região, é essa região fronteiriça que é habitada pelo psicopata, certo? Então, o caput do artigo 26, ele se refere, certo, àquela pessoa que, por uma deformidade mental, aquela pessoa que rompeu com a realidade, ela é inimputável? Sim, ela é inimputável. Então, para onde que essa pessoa vai? Para medida de segurança, para o hospital psiquiátrico, conhecido também como manicômio judicial. É para lá que essa pessoa vai passar por tratamento, etc. Certo? Muito bem. O parágrafo único do artigo 26, ele fala assim: a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, veja, o psicopata, ele é capaz de entender o caráter ilícito do fato? Ele sabe que a conduta dele é ilegal, mas ele não é capaz de autodeterminar-se, ele não é capaz de determinar-se, ele não é capaz de aprender com aquele ilícito que cometeu. Ele vai, assim que sair da cadeia, ele vai voltar a delinquir, voltar a delinquir, voltar a delinquir. Por quê? Porque ele não aprende com os erros. Então, o professor Guido Palomba defende que o psicopata deve ir para a medida de segurança e é incurável. Não existe tratamento, não existe cura. O professor Alexandre Manuel Lopes Rodrigues já acha, né, no seu livro, diz que o psicopata é potencialmente curável. São posições doutrinárias diferentes. No entanto, ambos defendem que o psicopata deve ir para a medida de segurança. Vejam, há anos atrás, houve um psicopata que liderou um movimento revoltoso, uma revolta, uma rebelião muito grande numa cadeia, né, numa casa penitenciária em Tremembé, São Paulo, no interior de São Paulo. Ele era um psicopata. Aí ele foi condenado e foi mandado para lá. Ou seja, o que aconteceu? Ele fez vários discípulos e liderou uma super rebelião que movimentou o país inteiro. Movimentou polícias do estado inteiro. Preocupou o governo federal, até o governo federal, certo? Ele liderou um movimento que atingiu proporções nacionais, foi noticiado até fora do Brasil. Por que isso? Porque o psicopata sabe, domina a arte do convencimento. São pessoas eloquentes, são pessoas que sabem conversar, são pessoas que sabem o que o seu interlocutor quer ouvir. Ele sabe o que o seu interlocutor quer ouvir. Então, é muito perigoso mandar o psicopata para a cadeia comum. Ele pode fazer discípulos, as seclas nesse lugar. Ele pode... eles são muito carismáticos, eles conseguem chamar a atenção das pessoas para si. Facilmente eles se tornam líderes de movimentos. Né? São dissimulados, eles chegam a enganar, ludibriar até psicólogos e psiquiatras despreparados. E aí muitos assinam um laudo dizendo que ele já pode ir para a rua, que ele já pode desfrutar de liberdade, e muitas vezes isso não é verdade.
muitas vezes. Todos vocês já devem ter ouvido notícias a respeito disso, que um psicólogo despreparado assinou, né, deu o diagnóstico que aquela pessoa já está, entre aspas, curada. Certo? Então, eu, pessoalmente, eu concordo com o professor Guido Palomba, que diz que o psiquiatra é incurável, não existe tratamento. Ele nasceu assim e vai morrer assim. Então, a medida de segurança, na minha visão, serve para tirar esse psicopata do convívio social, retirá-lo do convívio social, certo? E numa casa de tratamento, pelo menos em tese, haverá pessoas preparadas para lidar com ele. Preparadas. Por isso que, na minha visão, o psicopata deve ir para a medida de segurança. O professor Alexandre Manuel Lopes Rodrigues defende no seu livro que o psicopata não é semi-imputável, né? Ou semi-inimputável. Ele é inimputável, porque não existe meio doente, não existe meio grávida, não existe meia dor de cabeça, né? Então, ele é inimputável, ele é incapaz de determinar-se, ele é incapaz de aprender com os erros, embora seja capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta. Lembrando que os crimes, veja, nem todo psicopata se torna homicida. Alguns convivem bem em sociedade, apenas mentem, traem suas esposas, ludibriam pessoas, né? Nem todos se tornam homicidas em série. Poucos se tornam, mas esses poucos chamam bastante atenção da literatura e da mídia, certo? Tomem muito cuidado. Eles estão por toda parte. Não há cura para a psicopatia. Eu, pessoalmente, nunca ouvi falar, nunca li em livro nenhum, nunca li em mídia nenhuma que um psicopata foi curado do seu transtorno. Sinceramente, eu nunca ouvi falar, tá? Para concluir, o que nós fazemos com o psicopata? Mandamos para a cadeia ou mandamos para a medida de segurança? Mandamos para a medida de segurança. A despeito dele ser inimputável ou semi-imputável, na verdade isso não importa. A questão é, para onde vamos mandá-lo? Para a cadeia ou para a medida de segurança? Na cadeia eu entendo ser perigoso. Porque lá ele pode fazer discípulos, ele pode liderar rebeliões nesse lugar, ou ele pode ludibriar psicólogos e psiquiatras despreparados, conseguindo a sua liberdade antes do tempo, né? Considerando a lei de execuções penais, ou seja, a progressão de pena. Certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Para quem estiver fazendo TCC, boa sorte, sucesso, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!